pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o canal X Química, eu sou a professora Lígia Lobo, sou professora particular, e hoje a gente vai falar sobre cinética química. Vejam que eu estou com o meu caderno, que nem eu sempre falo para vocês. Quando a gente estuda de uma maneira, assim, fazendo anotações, usando cores, tendo uma organização, na hora que você vai estudar, isso se torna muito mais fácil, que aí você se lembra daquele momento em que você estudou, você escreveu com aquela determinada cor. Então, eu estou fazendo o meu caderno, espero que vocês estejam fazendo de vocês também. E se quiserem mandar fotos, eu posto aqui as fotos no canal do caderninho que vocês me mandarem, daquilo que vocês estão fazendo, daquilo que vocês estão aprendendo. Então, gente, hoje a gente vai falar de cinética química, que é uma parte da físico-química. Nós falamos sobre termoquímica, acabamos o assunto, e agora nós vamos entrar na cinética química. Para começo de conversa, o que é cinética química? A cinética química, ela é uma área que estuda a velocidade das reações. Tá? Então, a primeira coisa é essa, ela vai estudar a velocidade das reações. Como que essas reações ocorrem? E os fatores, né, que influenciam as reações, tá? Então, veja lá. A cinética química, ela vai estudar a velocidade das reações e os fatores que influenciam essas reações. O que é uma reação química? Quando você tem duas substâncias que juntas vão formar uma terceira ou uma terceira e uma quarta substância, aí vai depender. São as reações químicas. Então, a cinética química vai fazer isso. Mas existem... Quando você estuda a velocidade das reações, você precisa ter em mente as seguintes coisas, ó. Que uma reação química, ela pode ser uma reação rápida, tá? Como, por exemplo, fogo no álcool. Isso é uma reação rápida, é papum, né? A reação pode ser uma reação moderada. Por exemplo, queima de uma folha de papel. Tá? E a reação, ela pode ser uma reação muito lenta, como, por exemplo, um processo de ferrugem, tá certo? Então, quando a gente estuda a reação, as reações, a velocidade das reações, é claro que a gente precisa saber se a reação é uma reação rápida, se ela é uma reação moderada, se é uma reação lenta, para poder saber como que essa velocidade vai ocorrer. Uma reação rápida vai ter uma velocidade rápida, lógico, uma moderada vai ficar mais lentinha e a outra, então, vai demorar, tem reações que chegam a demorar até séculos. E aí, gente, o que a gente vai trazer aqui para vocês? Nós vamos dizer assim, ó, vamos considerar uma reação qualquer. Aqui, ó, deixa eu só levantar o caderno para poder vocês acompanharem comigo. A mais B dando C mais D, tá? Lembra sempre que eu falo para vocês, quando eu tenho isso daqui, ó, quando eu tenho essa flecha aqui, ela me indica o sentido da reação. Então, esses daqui são os reagentes e esses daqui são os produtos. Eu tanto posso calcular a velocidade da reação com relação aos reagentes, como posso calcular com relação aos produtos. Se eu calcular a velocidade com relação aos reagentes, a velocidade vai ser igual
Ó, vou colocar aqui velocidade, reagente. Espera aí que eu preciso subir mais um pouquinho. Isso, olha aqui. A reação da velocidade, ela é sempre calculada pelo mol. Ou seja, eu tenho que saber a quantidade de mol por litro. Então, é sempre pela molaridade. E a molaridade a gente representa por esse símbolo aqui, né? Essas duas aspinhas aqui, que eu sempre confundo, não sei se é chave ou é parênteses, mas é isso daqui. Então, é a variação disso daqui sobre a variação de tempo. Ou seja, eu quero saber isso daqui, final, molaridade final, menos a molaridade inicial. E é o tempo final menos tempo inicial, certo? Então, para calcular a velocidade dos reagentes, se eu tiver só a velocidade dos reagentes, eu calculo assim. E se eu quiser calcular a velocidade dos produtos, como é que eu calculo? Da mesma maneira, eu vou calcular a variação aqui, ó, da molaridade dos produtos sobre a variação do tempo. Só que tem um detalhe. A velocidade, ela não pode ser negativa. É claro que quando o reagente está dando os produtos, essa quantidade de reagente está sendo consumida. Então, esse valor aqui vai ser negativo. Então, nós vamos usar em módulo, sempre vai ser positivo o valor por conta disso. Ele está sendo consumido, naturalmente ele vai ser negativo, aqui está sendo produzido, vai ser positivo, mas no cálculo da velocidade, nós não temos uma velocidade negativa, não é? Então, a gente vai considerar um módulo sem o sinal, sempre com o sinal positivo. Então, olha aí, você calculou a velocidade dos reagentes, você sabe calcular a velocidade dos produtos. Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos para um exemplo realmente prático para que você possa entender como é que isso daqui ocorre. Vamos supor que nós temos um balão, tá? Nós temos aqui um balão, ó, vou desenhar um balão, eu desenho bem pra caramba, vocês não tem nem noção. Olha aqui, ó, eu tenho um balão, e dentro desse balão eu tenho 10 mol de O3, que é o ozônio, tá certo? Aí, o que que acontece, ó, tá aqui, ó, aqui os mols de ozônio, tá bom? E aqui tem 1 litro, tá certo? Então, são 10 mols por litro. Então, tá aqui, ó, o ozônio. Só que, quando eu tenho essa situação, o ozônio, naturalmente, ele sofre uma reação. Qual é a reação que ele vai sofrer? Ele vai sofrer a seguinte reação, gente, ó. 2 O3 gasoso, ele vai me dar 3 O2 gasoso. Ou seja, esse ozônio vai se transformar em oxigênio. Então, vamos supor que aqui eu coloquei dentro do balão, passou-se aí 1 minuto. Então, tempo, vou colocar aqui 1 minuto, tá? Passou 1 minuto. O que que aconteceu depois desse 1 minuto? Depois desse 1 minuto, o que que aconteceu? Restam 4 mol de ozônio. O que que significa? Se restam 4 mol de ozônio, foram usados 6 mol de ozônio. Concorda comigo? Se está restando 4 mol de ozônio, foram usados 6 mol de ozônio. Se foram usados 6 mols, eu já consigo calcular a velocidade daqui, ó, a velocidade dos reagentes. Então, vamos calcular. Só que eu vou pegar uma outra corzinha, gente, para ficar mais destacado. Senão vai ficar muito mesma cor, mesma cor, mesma cor. Deixa eu ver se eu consigo com esse roxo aqui, ó. Então, vamos aqui, ó, velocidade dos reagentes, ó, velocidade do reagente. Então, qual vai ser a velocidade do reagente?
vai ser delta, concentração do reagente, sobre ΔT. Não é isso que a gente colocou lá em cima? Então, quanto tinha no início? No início, eu não tinha 10 mol. E no final, não sobrou 4 mol. Então, como é que faz? Não é final menos inicial? E o tempo também. O tempo é final menos inicial, mas está dizendo que é 1 minuto. Então, aqui vai ficar assim, ó. Vamos lembrar que nós estamos usando o módulo. O final são 4. E o inicial são 10, dividido por 1, tá? Então, vai ficar, em módulo, vai ficar 6 mol por litro por minuto. Essa é a velocidade, ok, velocidade do ozônio, velocidade de reação do ozônio, 6 mol por minuto. Tá ok? Então, aqui, ó, bonitinho. Mas e se eu quiser agora? Eu quero calcular a do... Aqui, ó, eu quero calcular essa daqui. Como é que eu faço? Existem duas maneiras de você fazer. Aí eu vou ensinar um truquezinho, só que eu vou virar a folha do caderno. Espera aí, só um pouquinho. Essa aqui da filha, né? Vamos colocar uma novinha aqui. Então, aqui, gente, olha. Diz a regra que é o seguinte. Se eu quiser calcular a velocidade média de uma reação, ó, velocidade média de uma reação, ela vai ser igual. Por exemplo, essa reaçãozinha aqui. Vamos fazer uma reação bem bonitinha aqui, com essa corzinha marrom. Ó, essa reação que eu tô fazendo aqui, ó. O que essa reação está dizendo? Que eu tenho A, significa número de mols de uma substância A, mais B, número de mols de uma substância B, dando C, número de mols de uma substância C, mais D, número de mols de uma substância D. Isso daqui são os meus reagentes e esse daqui são os meus produtos, tá bom? Então, como é que eu calculo a velocidade média da reação? A reação todinha, tá? Eu não tô calculando só reagente, nem só produto, a reação inteira. Então, ó, gente, diz que a velocidade média, ela vai ser igual à velocidade de consumo de A sobre o número de mol de A, que vai ser igual à velocidade de consumo de B sobre o número de mol de B, que é igual à velocidade de consumo de C sobre o número de mol de C, que vai ser igual à velocidade de produção, desculpa, de D sobre aqui. Então, esses dois aqui são consumidos, esses dois aqui são produzidos. E a velocidade média diz que todos esses valores são iguais. Agora, pegando o gancho daquela reação que a gente estava fazendo lá atrás. A reação lá não era assim, ó. Era 2O3 gasoso, lá no nosso pote que eu coloquei lá, dando 3 de O2 gasoso. Aí, a gente tinha encontrado que a velocidade aqui no minuto era 6 mol por litro por minuto. E agora, eu quero saber qual é a velocidade do produto nesse 1 minuto. Aí, como é que eu faço? Ó, eu vou aplicar essa regra aqui em cima, ó, do jeito que tá aqui. Então, eu tenho que a velocidade do O3 dividido por 2 vai ser igual à velocidade do O2 dividido por 3. Essa velocidade aqui, eu já encontrei, é 6. Então, eu tenho aqui, ó, 6 dividido por 2 vai ser igual a essa velocidade que eu não tenho, que eu vou chamar de x, dividido por 3.
6 dividido por 2 não dá 3? Então, vai ficar como? 3 é igual a x sobre 3. Qual é o valor de x? X vai ser igual a 9 mol por litro por minuto. Tá vendo? Dessa maneira, aplicando essa regra, eu achei a velocidade de produção do oxigênio. E aqui eu tinha a velocidade de consumo do ozônio. Entenderam? Para fechar esse assunto, e depois eu resolvo outra postagem, eu resolvo um exercício, outros exercícios. Eu vou resolver mais de um, né? Vou resolver exercícios, que os exercícios de cinética química, eles também falam muito sobre a parte dos fatores que influenciam a velocidade da reação. Então, vamos falar sobre os fatores, e aí depois, no próximo vídeo, a gente faz exercícios a esse respeito. Então, gente, quais são os fatores que vão influenciar? Fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Então, a primeira coisa que vai influenciar é o estado, tá? O estado dos reagentes. Então, se eles são sólidos, se eles são líquidos, se eles são gasosos. Ora, porque se são sólidos, você há de convir comigo que reagir 2 sólidos é mais difícil do que reagir 2 líquidos, que é mais difícil que reagir 2 gases. Porque a movimentação aqui das moléculas são diferentes. No sólido, você tem uma movimentação muito pequena. No líquido, a movimentação é maior. E no gasoso, a movimentação é muito maior. Então, o estado dos reagentes. Outra coisa, gente, como que eles estão? Né? Eles estão triturados, eles estão em pedaços grandes. Como é que eles estão? Então, isso daqui também é outro fator importante. Veja bem, se eu pegar um comprimido efervescente e colocar, vou colocar aqui, ó, vou desenhar de preto para vocês verem, ó. Se eu pegar um comprimido efervescente, o comprimido meu aqui é roxo, tá bom? Ó, se eu colocar o comprimido efervescente dentro da água, esse comprimido aqui inteiro, e eu pegar o mesmo comprimido, ó, o mesmo comprimido, e picar ele todinho, ficar com um monte de pedacinho, qual dos dois vai terminar primeiro? Qual dos dois vai finalizar a reação primeiro? Logicamente esse. Então, nós temos aquilo que chama superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, mais fácil vai ser a reação acontecer, tá? Então, se você tem um grande pedaço de ferro junto com outra substância e quer que aconteça uma reação, isso vai demorar muito tempo, até tempo demais. E a superfície de contato, então, se você partir em pequenos pedaços, você tem maior superfície de contato, logicamente a reação vai se processar de uma maneira muito mais rápida. Outra coisa que influencia também, gente, é a temperatura. Normalmente, a temperatura, ela aumenta a velocidade da reação. Existem poucos casos em que isso não se aplica, ó. Aumenta a velocidade da reação. Normalmente, o aumento de temperatura aumenta a velocidade da reação. Outra coisa, a concentração também, né? Concentração dos reagentes. Se eu tenho bastante reagente, eu vou ter bastante substância para poder ficarem tendo elas se baterem. Porque, vê bem, como é que uma reação acontece? Se eu tenho aqui, ó, uma molécula de uma substância, vou pegar a cor diferente aqui, ó, uma molécula de uma substância e uma molécula de outra substância, o que vai acontecer? Para poder haver uma reação, elas têm que
Lembra, elas têm que ter choques efetivos, elas têm que bater uma na outra, tem que ocorrer, além das colisões serem efetivas, tem que ocorrer num determinado ângulo para que haja rompimento de ligações e formação de novas ligações, tá? Então, veja, se eu tiver pouco reagente, então a probabilidade das moléculas se baterem se torna menor. Então, o que acontece? Se eu tiver uma quantidade maior, eu aumento a possibilidade da reação acontecer, tá certo? Então, concentração dos reagentes. Então, os fatores principais que a gente listou, então, foi o estado, se ele está estado sólido, líquido ou gasoso, a superfície de contato, como é que eles estão? Pulverizados, está em pó, está em grânulo, está em pedaço, temperatura. Se eu aumento a velocidade da reação, quando eu aumento a temperatura, em todos os casos isso acontece? Não, existem exceções. E concentração dos reagentes, quanto maior quantidade de reagentes eu tiver, maior a possibilidade de ocorrer a reação. A pressão também influencia, mas a pressão é um caso à parte, porque vai depender do volume, né? Normalmente, se eu aumento a pressão, né, a pressão sobre o sistema, entre aspas, eu vou trazer os reagentes mais para perto e vou possibilitar que a reação ocorra de uma maneira mais efetiva. Isso é uma colocação. Então, gente, a gente vai fechando por aqui, ó. Você vai ficar com os fatores, tá? Não esquece aqui da história da velocidade média que eu coloquei para vocês, que esse cálculo aqui, ó, da velocidade média, é a velocidade média da reação todinha. Eu quero calcular a velocidade média da reação. Veja, perguntar o cálculo da velocidade média da reação é uma coisa. Perguntar o cálculo de um reagente ou perguntar o cálculo de um produto é outra coisa. E normalmente eles são feitos através de tabelas. Então, é colocado o valor e colocado o tempo em forma de tabela. Mas isso são exercícios que a gente vai ver na nossa próxima postagem. Quero dizer para vocês que essa matéria, toda a parte explicatória aqui da cinética química, vocês encontram lá no nosso site, que é o L-X Química. O site, quando eu estiver postando esse vídeo, eu coloco lá os links para vocês acessarem todo o conteúdo para vocês estudarem. Então, lá tem o conteúdo, você lê, depois você acessa aqui, vê essa parte, aí depois resolve os exercícios. E a gente finda por aqui. Agradeço muito a presença de vocês sabem que estar com vocês é muito importante, vocês assistirem às nossas aulas. E lembre-se, se você tiver algum tipo de dúvida, se você não estiver entendendo, manda recado, faz um comentário. Pelo site você consegue entrar em contato direto comigo e aí eu terei o maior prazer em ajudar você a resolver aí o seu problema, desculpa, gente, os seus questionamentos. Quero também agradecer ao pessoal que está comentando, ao pessoal que está fazendo mesmo o caderno, né? Colocando o caderninho, assistindo as aulinhas da gente. Aos pouquinhos a gente chega lá. No canal X Química, se você quiser se inscrever, vai ser uma honra para nós. O importante é que você aprenda. Isso é mais importante, principalmente na época que nós estamos agora. Olha que a água está batendo, está chegando lá pertinho do bumbum. Então, nós estamos bem perto da época dos vestibulares. Então, vamos em frente e a minha meta é ajudar vocês a chegar lá. Grande abraço, coração, beijos e até!